Estou pregando sobre a oração modelo, chamada também de oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos deixou como modelo para nortear as nossas orações. E quero falar hoje sobre o versículo 12. Pai, perdoa-nos. Diz assim o texto, vocês orem assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, dirige o nosso coração, as nossas mentes, e permita que o Teu Santo Espírito seja o único a nos conduzir nesta hora. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse negócio de perdão é uma coisa difícil. Quem aqui teve irmãos na infância, cresceu com irmãos na infância? Levanta a mão. Quem aqui já brigou com o irmão? Quem aqui o pai fez igual meu pai fazia? Colocava os dois irmãos um do lado do outro e falava: pede perdão para o seu irmão. Quem já fez isso? Quem achou fácil? É difícil, né? É difícil esse negócio de perdão. Esse negócio de perdão vai contra o nosso orgulho pessoal. Perdoar alguém que nós conhecemos é dizer que nós estamos nos humilhando diante daquela pessoa e deixando as coisas para lá. Existe um conceito muito simples no perdão. Quem perdoa fica com prejuízo. Por quê? Porque vamos dizer que meu cunhado está ali, está me devendo R$5.000. Inclusive, ele vai almoçar lá em casa hoje e já vou cobrar. E ele não paga nunca. E aí passa um mês, passam-se 2 meses, 3 meses, lá pelo 11º mês, eu já não aguento mais cobrar. Então eu falo para ele: está perdoado. O que aconteceu? A dívida sumiu. Mas eu fiquei com prejuízo. Porque eu simplesmente abri mão de cobrá-lo da dívida que ele tinha para comigo. O perdão, ele é assim. Certa vez, um soldado estava sendo condenado à morte. No dia do enforcamento, tinha lá o general que estava executando a pena, e a mãe do soldado estava assistindo aquela cena, e ela disse para o general: general, perdoa o meu filho. E ele falou assim para ela: ele não merece. E ela então disse: exatamente, por isso eu estou pedindo perdão. Se ele merecesse, eu pediria justiça. Mas é porque ele não merece que eu estou pedindo perdão. Justiça para nós é um pouco mais fácil, porque a gente considera os pontos, pensa se vale ou não fazer justiça. Agora, perdão é abrir mão totalmente. E quando o assunto é perdão entre marido e esposa, e aí, como que é? Como é humilhar-se diante do seu cônjuge? É fácil? Para os homens é mais fácil, porque os homens nunca estão errados. Quando eu pedi para Deus para casar, eu falei assim: Deus, me permita casar com a mulher certa. E Deus me deu minha esposa, e ela está certa até hoje, ela nunca está errada, né? Ela está sempre certa. Então, quando a gente tem que pedir perdão para o cônjuge, parece que
é mais complicado ainda porque o cônjuge é a pessoa que nós escolhemos para viver o resto da vida. A escolha foi nossa. E a impressão de estar se humilhando parece que é maior. Quem é que vai pedir perdão primeiro? Quem é que não vai permitir que nós passemos essa noite brigados? Que nós tenhamos uma noite horrível? Quem é que vai dar esse passo? E na igreja? É fácil? Qual que é mais difícil? Entre irmãos? Entre cônjuges? Ou na igreja? Onde é mais difícil perdoar? O que vocês acham? Eu acho que o nosso problema é falta de prática. Eu penso que quando nós temos prática em algo, nós fazemos aquilo com muito mais facilidade. Eu penso que, por exemplo, quando eu entrei na primeira série do primário, naquela época era primário, não sei nem como chama hoje, mas na primeira série, a professora colocou lá na lousa, 1 mais 1 igual a 2. Eu falei, mas que coisa mais maluca isso. Depois ela falou que 2 mais 2 era igual a 4. E depois ela falou assim, 4 menos 2 é igual a 2. Eu falei, agora que eu não entendo mais nada. Não é? E fui aprendendo. Na segunda série ela começou com vezes. 2 mais 2 era 4, 2 vezes 2 é 4. Só que 3 mais 3 era 6, só que 3 vezes 3 não é mais 6. Só porque o sinal deu uma deitadinha assim, ó. Né? Era assim, aí fez isso, aí mudou tudo. E aí começou aquela história de divisão. Gente. E aí a gente vai aprendendo. Hoje, se eu falar aqui quanto que é 2 mais 2, você não faz nem a conta. Por quê? Porque isso se tornou muito do nosso dia a dia, da nossa prática. O perdão, eu acredito que está na mesma situação. Se a gente não aprende a perdoar, toda vez que a gente tem que perdoar, a gente vai sofrer. Vai travar. Vai começar a suar, ter calafrios. Por quê? Porque não é a nossa prática. Eu já aprendi algumas coisas nessa vida de casado e também nessa vida de ministério pastoral. Está perdoado. É muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais vantajoso e é muito mais bíblico. Por quê? Vamos lá. Jesus, ele nos ensina a pedir perdão. Jesus apresenta agora na oração, modelo, um pedido condicional, ou seja, perdoa-nos assim como perdoamos. A medida do perdão que Jesus nos ensina a pedir é a medida do nosso perdão aos outros. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E aí vem a pergunta, você é bom de perdão? Qual é a sua medida de perdão? Quando o assunto é perdão, como você lida com isso? É a medida que Jesus está dizendo que você vai ser alcançado pelo perdão dos outros. Se você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar, com facilidade você será perdoado. Agora, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em perdoar, e nós conhecemos pessoas assim, são pessoas que
temos muita dificuldade em perdoar. Porque essa condição, ela está estampada no nosso rosto. Quer ver? Amargura, por exemplo. Você não precisa perguntar se uma pessoa é amarga. Fica do lado dela 30 segundos e você já vai saber que ela é amarga. Rancor, não precisa perguntar. Tristeza, precisa perguntar? Você olha para a pessoa e você já pergunta: por que você está assim? Você não precisa perguntar. E o perdão, ele também é estampado no nosso rosto, porque ele traz características de tristeza, de rancor e de amargura. A pessoa que não perdoa, ela expressa isso onde quer que ela vá. Tudo para ela é briga, é justiça, nada é perdão. E se tem algo que ela pode reclamar, ela vai fazer. Porque, afinal de contas, a justiça passa pelo coração e nós somos especialistas em justiça própria. A justiça que me agrada. Então, perdão não é comigo. Eu quero justiça. E a pessoa que busca justiça o tempo todo é chata demais. É ou não é? É chata demais. Então, muitas vezes, eu lembro que a gente brigava por coisas pequenas. Tipo, o seu doce, o doce que o pai te deu é maior do que o doce que ele me deu. 2 milímetros. Isso não é justo. Então nós vamos brigar. Geralmente é assim. Então, aquele que não perdoa, ele traz essa condição estampada no seu dia a dia, nas suas ações. Você senta do lado de uma pessoa dessa, no ônibus, você já fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. É isso que a gente percebe. Agora, essa questão deve ser muito importante, porque há um pós-scriptum sobre o perdão. No final da oração, quando Jesus termina a oração, ele coloca mais 2 versículos sobre um único assunto que ele tratou, o perdão. Então ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aqui nós temos um problema muito grande. Porque se nós não perdoamos, nós não somos perdoados na mesma medida, na condição do versículo 12, mas se nós não perdoamos, nós acumulamos dívida com Deus. E eu não quero ter dívida com Deus. Eu acho que deve ser a pior pessoa para ficar devendo. Então, quando você deixa de agir como Jesus Cristo está mandando, deixa de exercer perdão, você está ruim com 3 pessoas no mínimo. A pessoa que merece, ou que não merece, mas que vai receber o seu perdão, você, porque você vai ficar cada vez mais rancoroso, e com Deus. É claro que nós não estamos falando aqui de pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas nós estamos falando aqui de ofensas, de dívidas. A palavra grega traduzida por perdão significa, primariamente, enviar para frente, mandar embora, despachar. E pode ser associada a dívidas e a pecados também. Mas, em relação ao pecado,
pode significar a remoção do castigo ou da ofensa. Quando Deus perdoa pecados, ou Ele perdoa a consequência daquilo, o castigo, ou Ele perdoa a ofensa. A gente vai ainda receber o castigo, mas a ofensa já não incomoda mais a Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Certa vez Jesus Cristo estava no seu ministério e levaram a ele um paralítico, abriram o teto, desceram um paralítico pelo teto, e Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E aí eles começaram a discutir: quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Ele disse: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, eu digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, se você tivesse ali, o que era mais fácil você dizer? Se você tivesse ali, seus pecados são perdoados. Ninguém ia saber. Ninguém ia conferir. Agora, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, paralítico, levanta. E ele sai andando. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Só Deus pode remover do pecado o castigo ou a ofensa. Só Ele pode perdoar, e a palavra de Deus diz que Ele nunca mais se lembrará desses pecados. Então, a palavra grega aqui para perdão, que significa enviar à frente, mandar embora, despachar, está dizendo que Deus coloca os nossos pecados de fora. Lança para fora. Deus joga para longe os nossos pecados. Por isso, só Jesus Cristo pode perdoar pecados definitivamente e para a salvação. Então não é isso, não é esse tipo de ofensa que Jesus está nos ensinando a perdoar. Nós não podemos perdoar pecados. Nós perdoamos as ofensas e as dívidas uns dos outros. Agora, fica claro também que, inclusive no nosso jargão popular, fica claro que devemos perdoar as falhas, as impropriedades, as ofensas uns dos outros, e assim, até chamá-las de um modo geral como pecado. A gente não fala isso? Você pecou contra mim. De um modo bem cultural, eu estou dizendo, tá bom? E a orientação da Bíblia não é essa. A orientação da Bíblia em Efésios 4:32 é a seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Qual é a relação? Assim como Deus perdoa os nossos pecados, e nós às vezes falamos assim: você está fazendo uma coisa horrível contra mim. Mas a Bíblia diz: assim como Deus perdoa os nossos pecados, perdoem as falhas, as impropriedades, as ofensas uns dos outros. Essa é a relação. Então, a questão do perdão está diretamente ligada à manutenção de relacionamentos. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você, percebe como a gente usa o pecar, nesse sentido de ser ofendido? Se pecar contra você, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, nós temos aqui algumas questões. Primeiro, o texto
faz essa comparação de faltas com pecados contra o próximo. Como eu disse que nós já chamamos isso de uma maneira geral, né? Nós pecamos contra Deus, Deus é o único que pode perdoar pecados, mas nós pecamos uns contra os outros e nós devemos nos perdoar. Segunda coisa, não tem limite para o perdão. Se o seu irmão pecar contra você, vai e perdoa-lhe. Se ele continuar pecando 7 vezes no dia, perdoe 8 vezes. Você perdoa, aí ele peca de novo, você perdoa, ele peca de novo, você perdoa, ele peca de novo, você perdoa, ele peca de novo, você perdoa. É fácil? É fácil ou não, gente? Não é fácil. Mas isso, terceira coisa, é para restabelecer os relacionamentos. Enquanto não houver perdão, não há relacionamento entre o homem e Deus. Enquanto não houver perdão, não há relacionamento entre o homem e o seu próximo. Entre o homem e o homem. Entre irmão e irmão. Entre cônjuge e cônjuge. Enquanto não há perdão, a ruptura está instalada. E o único jeito de retomar essa ligação, de reunir essas pontas soltas, é perdoando. É perdoando. Eu coloquei aqui uma frase do Augusto Cury, ame-o ou deixe-o, né? Rejeite uma pessoa e ela dormirá com você, estragando seu sono. Perdoá-la fica emocionalmente mais barato. Enquanto você não perdoar a pessoa, ela vai dormir com você, comer com você, ela vai trabalhar com você, ela vai para o seu momento de lazer, ela vai para o seu momento de leitura da Bíblia. Você fica pensando, não aguento, aquela pessoa, onde já se viu? Aí você vai almoçar, mas por quê? Onde já se viu? Aí você vai trabalhar o dia inteiro pensando naquela pessoa. O perdão é muito mais fácil e mais libertador, muito mais prático, até emocionalmente falando. Isso está dizendo um homem que, até onde eu sei, quando ele escreveu isso, não era convertido. Está falando apenas à luz dos seus estudos da ciência. Então, a grande dificuldade que nós temos para perdoar é exatamente isso. O nosso senso de justiça. A Bíblia nos ensina que misericórdia ou perdão é algo que nós merecíamos de Deus, mas não recebemos. Graça é algo que nós não merecíamos de Deus, mas recebemos. E justiça é algo que nós merecíamos de Deus e recebemos. Na medida certa, porque Deus é justo no sentido pleno. Mas a misericórdia e o perdão são coisas que nós merecíamos de Deus, merecíamos a punição, merecíamos a culpa, merecíamos o afastamento, e Deus age com misericórdia e perdão, porque se Deus agisse com justiça, não haveria ninguém aqui hoje. Ninguém. A Bíblia diz que a causa de estarmos vivos nesta manhã é porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre as nossas vidas. Porque Deus não fez justiça, porque Deus não cobrou de nós a nossa dívida. Mas vai haver um dia que Deus fará justiça. Quando Jesus voltar dos céus, nos céus, abrir, com as nuvens se abrindo para buscar
aqueles que entregaram as suas vidas ao que Ele fez por nós na cruz. Os que creem serão arrebatados. E irão para o lar celestial preparado por Jesus e pelo seu Pai por toda a eternidade. Os que não creem serão lançados no lago de fogo e enxofre, conhecido como inferno, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. E aí você pode, nessa hora, tentar gritar, injustiça, e Deus vai falar assim, não existe injustiça. Porque eu enviei o meu filho para morrer por você. Eu dei o meu filho para que você tivesse vida. E o fato de você rejeitar o perdão de Deus através de Cristo torna você culpado, digno de pena. O que eu estou colocando sobre você é apenas essa pena. No último dia, Deus será um Deus de justiça. Portanto, que nós tenhamos a graça de receber essa misericórdia antes do último dia. Porque essa misericórdia de Deus significa o perdão de Jesus Cristo por todos os nossos pecados. Champlin, teólogo bem conhecido, diz: o perdão é um ato da alma mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre, esquecendo-se então da ofensa. Agora, perdão é diferente de desculpa. Qual a diferença entre perdão e desculpa? Perdão é quando você, por exemplo, quando você pede perdão, você reconhece que você tem culpa e você pede por misericórdia. Livra-me dessa falta. Livra-me dessa dívida. Livra-me dessa culpa. Quando você pede desculpa, você fala assim, não, eu não tive culpa. Desculpa aí. Então, o ato de perdoar e ser perdoado é um ato de reconhecer que nós não somos merecedores. A desculpa não, a desculpa vai para o senso de justiça. Olha, eu fiz isso sem querer. Você não pode cobrar nada de mim, desculpa. Perdão é diferente de desculpa. Então, eu vou fazer aqui apenas 3 afirmações para irmos para as nossas aplicações, para a gente encerrar esse assunto do perdão aqui. Espero que você continue perdoando, né? Mas primeiro, quando oramos, perdoa-nos, assim como perdoamos, estamos dizendo, Pai nosso, trouxe comigo diante da Tua presença a vida de meus irmãos e irmãs como medida para que possas olhar para a minha vida. Condição. Pai, eu trouxe os meus irmãos para o Senhor ver o que o Senhor vai fazer por mim. Eu os perdoei e eu peço o seu perdão. Segundo, quando oramos perdoa-nos, estamos aceitando a nossa culpa diante de Deus e pedindo-lhe que mande embora qualquer lembrança que possa nos acusar diante de nossos irmãos. Deus perdoa e nunca mais se lembra dos nossos pecados e das nossas ofensas. E terceiro, quando oramos perdoa-nos, estamos evitando que o acusador utilize nossa própria medida contra nós, que é a próxima preocupação na oração modelo, que está lá no versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Quando eu perdoo, eu evito que o inimigo se aproveite disso para me acusar de alguma coisa. Então vamos aplicar? Primeiro,
Deus quer nos perdoar. Quando retemos perdão, corremos o risco de duvidar da intenção de Deus. Deus quer nos perdoar. Mas Deus... pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Mas eu posso dizer, se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Pastor, o senhor não sabe como está meu casamento. Se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz no último verão. No verão passado, como era um filme, né? Se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Agora, quando a gente não perdoa, quando nós somos pessoas que retêm apenas a justiça, nós começamos a duvidar do perdão de Deus. A gente começa a falar assim, isso nem Deus perdoaria. Eu não perdoaria. Por que Deus iria perdoar isso? Então, nós começamos a limitar a grandeza de Deus quando nós não perdoamos. Agora, se nós conseguimos perdoar com facilidade, nós entendemos que Deus pode perdoar todas as coisas. Aliás, nós podemos perdoar qualquer coisa porque Deus já nos perdoou. Não há nada que o seu próximo faça que Deus já não tenha perdoado isso em nós. Então, essa é a relação. Deus quer nos perdoar. Aprenda a perdoar para que você entenda o perdão de Deus na sua vida. Segunda coisa. Perdoe antes de pedir perdão. Porque o perdão é condicional, retroalimentável. A pessoa está em dívida, mas perdoe. Porque quando você ficar em dívida, a medida já foi estabelecida. A pessoa não vai conseguir não te perdoar se você é uma pessoa que perdoa. Lembra da condição? Perdoe para que seja perdoado. Então vamos lá para os nossos casamentos, que eu acho que talvez seja o mais tenso, né? Porque a gente se vê todo dia. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque quando você precisar pedir perdão, o caminho está aberto, está livre, está fácil. Já está sedimentado por Deus. Perdoe, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdoo. Eu não sei porque aconteceu, mas eu perdoo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu perdoo. Eu não sei. Perdoe, você tem que dar esse passo. Se você for ficar esperando o seu cônjuge dar o passo, você vai sofrer. Você vai, como eu disse, ficar rancoroso, amargo, medroso com o perdão de Deus. Então faça você. Mas pastor, ela está errada. Não importa. Não importa, perdoe. Porque a hora que ela chegar para pedir perdão, já está resolvido. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. Não importa, perdoe. Porque a hora que ele reconhecer e voltar e falar assim, você me perdoa? Você fala assim, está tudo certo. A única pessoa que você pode, por quem você pode decidir é você. A gente aprende isso com os filhos, né? Se meu filho está... Onde já se viu fazer isso? Gente, não tem como a gente entrar na cabeça dos filhos para decidir por eles. A gente aprende isso. Impossível. Então, a única pessoa que você pode alterar a reação é você. Então, já perdoa logo. Está perdoado. Mas eu quero... Aqui. Acabou a pilha. Acho que está acabando a pilha. Alô? 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 Alô?
Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Está perdoado, André. Então, seja um mestre em perdoar. Você não vai se arrepender. Porque você vai retroalimentar o seu caminho também quando você precisar ser perdoado. E última coisa, perdoe mais. Quando perdoamos, restabelecemos relacionamentos entre os homens e entre o homem e Deus. Se Deus quer nos perdoar, então perdoe, deixa para lá, esquece. Como você pode voltar a caminhar com outra pessoa? Perdoando, porque é assim que Deus vai ser visto, aquele que perdoa. Quanto mais você perdoar, mais você vai aceitar o perdão de Deus na sua vida. Quanto mais você perdoar, mais você vai enxergar o perdão de Deus na sua vida. E perdoe mais em coisas pequenas, em coisas médias, em coisas grandes. Não importa o que seja. Perdoe. Ah, pastor, mas eu vou ficar com prejuízo. Mas isso não é uma opção. Isso é uma ordem de Cristo. É o que Cristo nos ensinou. Amar e perdoar são ordens de Cristo para nós. Ame o seu próximo. Perdoe o seu próximo. E se Cristo está mandando, Ele nunca mandaria algo impossível para realizarmos. Porque se fosse impossível, nós não poderíamos ser cobrados depois. Então, se Cristo está mandando amar, ame. Se Cristo está mandando perdoar, perdoe, porque isso é possível. É uma ordem de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos cantar e assim nós encerramos nosso culto desta manhã. Que o Senhor abençoe muito as nossas vidas nesta tarde e nos traga de volta aqui às 18 horas para o culto da noite. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós queremos sentir da Tua medida e expressar essa medida àqueles que estiverem ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros perdoadores, como o Senhor ainda nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Que o nosso perdão glorifique o Senhor. E em tudo aquilo que nós precisarmos também nesta manhã. Pedir perdão a alguém, que seja este o dia. Para que restabeleçamos os nossos relacionamentos com aqueles a quem amamos e os nossos relacionamentos com o Senhor. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém.